múltiplas vidas e com bom aproveitamento de cada momento da nossa existência. Porque não é um número de reencarnações que vai dizer o quanto uma pessoa ela é evoluída ou não é. Às vezes temos muitas reencarnações com pouco proveito. Aproveitamos muito pouco, não paramos para refletir do nosso dia a dia. Tudo que nos chega, não importa de onde vem, se vem da religião, se vem dos meios sociais, da vida, do cotidiano, da vida em família, da vida de trabalho. Se nós aproveitamos esses momentos para refletir sobre a mensagem que cada momento da nossa vida quer nos deixar, a vida cresce, a gente cresce emocionalmente e espiritualmente. Mas se a gente só intelectualiza, né, só acumula informações e não colocam essas informações para dentro, aprofundando elas através do processo da reflexão, a gente continua tão imaturo como sempre. Então a gente precisa aproveitar ao máximo a nossa encarnação. Essa manhã eu vou falar de um personagem muito importante, que começou a sua trajetória da onde a gente conhece, é óbvio, né? Há mais de 2000 anos, num encontro muito esperado por esse personagem que é o Zaqueu. E a gente vai falar sobre alguns momentos, sobre algumas das suas reencarnações e justamente o proveito que o Zaqueu tirou de todas as suas reencarnações. O quanto ele se decidiu viver as leis de Deus. Que enquanto a gente está só nesse embate, né, nessa luta de tentar viver na contramão de tudo isso, a gente não cresce, a gente não amadurece. A gente tem que ter aceitação das coisas e resignação. Aceitação não é uma coisa passiva, como a gente imagina. Aceitação é compreender que aquele momento ele é de suma importância para o meu nível de evolução, para o meu crescimento. E a resignação é justamente isso, é dar um novo significado, um novo sentimento para aquilo que antes era uma revolta, uma falta de aceitação da minha parte, eu passar a aprender com aquele momento da minha vida. Isso é resignação. Tudo que está na nossa vida está certo, não tem nada errado. Tudo que está acontecendo aqui hoje para a gente é de suma importância. E a gente vai ver muito isso em Zaqueu. Zaqueu era um publicano, e um publicano naquela época era uma pessoa muito mal vista, principalmente pelos judeus. Eles eram cobradores de imposto, trabalhavam para o Império Romano. A gente não pode esquecer que o povo judeu estava sob o Império Romano, eles eram escravos do Império Romano. O Império Romano ali administrava e comandava todo aquele povo ali. E alguns dos publicanos eram judeus. Então, a partir do momento que um judeu se tornava publicano, ele se tornava também uma pessoa odiável ou odiada pela sociedade judaica. Então, é muito complexo tudo isso. É bem verdade que alguns deles, porque isso a gente precisa na vida fazer uma reflexão. Tudo e nada são duas grandes burrices, literalmente, né? Quando a gente atribui todas as pessoas que têm determinadas profissões, como pessoas de má vida, ou todas as pessoas que têm determinada profissão como pessoas de boa vida, a gente está nos extremos, está aí na ilusão. Então a gente tem que entender que assim como tinham publicanos naquela época que extorquiam, que roubavam, né, que eram corruptos, que eram mobilizados pela ganância, nem todo publicano era dessa forma. Mas o problema é que a gente rotula as pessoas que nem a gente coloca rótulos em vidros de comestíveis, enfim, a gente etiqueta as pessoas, a gente vai etiquetando as pessoas. E rótulos e etiquetas são para objetos e não para pessoas. A gente confunde isso dentro da sociedade. Então a gente coloca assim, uma pessoa desse agrupamento aqui, ninguém serve. Será que de um agrupamento e outro não salva ninguém? É isso que a gente precisa parar para pensar. Que a gente tem essa mania preconceituosa de fazer assim. E o Zaqueu era um publicano, então, e ele ainda tinha um cargo acima, ele era chefe dos publicanos. Olha que interessante.
né? Então, era como se fosse um gerente geral que gerenciava todos os publicanos. Então, imagina, ele era odiado, literalmente. E aí, vamos lá. Vamos à passagem, que é uma passagem exclusiva de Lucas, que está no capítulo 19, de 1 a 10, que começa assim. Jesus entrou em Jericó e foi atravessando a cidade. Ali vivia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores ou publicanos de impostos. Ele queria ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão e também porque era muito baixo. Então, ele tinha duas dificuldades. Uma porque sempre tinha muita gente ao redor de Jesus e outra porque a estatura dele era baixa. Então, correndo à frente de todos, Zaqueu subiu numa figueira do mato, a fim de ver a Jesus, pois ele ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, desça depressa, Zaqueu, pois eu tenho que ficar na sua casa hoje. Ele desceu depressa e o recebeu com grande alegria. Todos viram aquilo e começaram a reclamar, dizendo, ele vai ficar na casa desse pecador? Zaqueu se levantou e disse, olhe, Senhor, eu darei de tudo o que tenho aos pobres, e se enganei alguém para lhes tirar alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus então lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa, pois esse homem também vem da família de Abraão. O Filho do Homem veio para procurar e salvar o perdido. Então, olha que interessante, Jesus veio para justamente ficar próximo daqueles que nós rotulamos. Porque muitas vezes a gente rotula, mas ali existe uma alma que está fazendo uma busca intensa pela sua evolução espiritual. Mas tudo que a gente consegue ver naquela pessoa é o rótulo que a gente colocou, que está na frente dos nossos olhos, tampando a nossa visão. Por isso que Jesus disse, você vê o argueiro no olho do teu irmão, mas não vê a trave no seu. E a trave são os vícios que nós ainda alimentamos. E o preconceito é um vício que nós precisamos compreender. Então, vamos tecer algumas reflexões em cima desse texto que é rico. Esse episódio que foi narrado somente no Evangelho de Lucas é um episódio que procede, né? Uma cura que ele faz logo quando ele vai entrar em Jericó, a cura de um cego. E Zaqueu, o nome Zaqueu, ele tem o significado de o justo ou puro. Olha que interessante. Um cobrador de imposto cujo nome tem o significado de o justo ou puro. Mas não é um nome que dá à pessoa pureza e nem é um nome que faz da pessoa ser justa. Mas a gente bem que podia fazer jus, né? Mas vamos lá. E é interessante que Lucas fala, Jesus entrou em Jericó. Jericó, ela era antítese de Jerusalém, porque Jericó era uma cidade de negócios, uma cidade empresarial, de riquezas, de comércio, de vida material. Jericó era essa cidade. A antítese de Jerusalém, que é uma cidade o quê? Santa, que tem a representação das coisas espirituais, porque é lá em Jerusalém que fica o templo dos judeus. Então, Jericó é a antítese de Jerusalém. Por isso a parábola do bom samaritano, né? As pessoas vinham de Jericó para Jerusalém, ali passou isso, passou aquilo, passou um sacerdote, né? E finalmente passa o samaritano. Então, Jericó era uma cidade com os valores materiais muito aguçados, que a gente precisa compreender. E justamente numa cidade de grandes possibilidades materiais que acabam estimulando mais a gente a buscar as coisas externas do que as coisas internas, nós vamos encontrar o Zaqueu, que com certeza não deve ser a única personalidade que está buscando espiritualizar-se. Mas ele aproveita, né, que Jesus não dá ponto sem nó, a gente precisa compreender isso. Ele aproveita para mostrar, no meio de todas aquelas confusões ali, deixar o ensinamento para a nossa reflexão. Porque se o meio pode interferir na nossa personalidade, mas ele não determina, ele só influencia, e Kardec fala isso na obra O Livro dos Espíritos.
o meio influencia, mas não determina. Eu posso nascer numa comunidade extremamente violenta, não ter tido acesso a nada, ter tido uma vida miserável e ser uma pessoa íntegra, branda, pacífica e humilde. Como a gente vê na sociedade, pessoas que tiveram tudo, berço de ouro, tiveram acesso a todas as coisas e são, às vezes, extremamente violentas e desmoralizadas. Então, é para a gente começar a quebrar, dentro desse mundo que a gente vive, a gente ir quebrando os paradigmas que são de suma importância. Quando os nossos olhos não conseguem olhar para o outro sem projetar um defeito ou ter um sentimento de preconceito, nós temos que olhar para nós, porque esse olhar é nosso, essa enfermidade é nossa, e nós precisamos tratá-la intimamente. Então, é uma lição para a gente começar a pensar. Em Sabedoria do Evangelho, volume 6, Pastorino, o Pastorino diz assim: Cristo responde sempre ao nosso chamado. Chico Xavier tem um livro que foi feito com os pensamentos dele, acho que foi Bacelli, que escreveu, não tenho muita certeza, mas é o Evangelho de Chico, que ele diz que nosso Senhor Jesus Cristo nos conhece pelo nome. Olha que interessante, que bacana isso, né? Então, Cristo responde sempre ao nosso chamado, mas ele não responde aos nossos sentimentos egoístas e aos nossos sentimentos orgulhosos. E quando há uma resposta para isso, é uma resposta de misericórdia. Então, ele não faz a nossa vontade. Jesus veio para fazer a vontade do Pai prevalecer entre nós. Então, às vezes, numa prece, a gente está pedindo coisas que mais vai atender às nossas vontades, mas que estão totalmente na contramão das leis de Deus. E continua Pastorino: e nas entrelinhas da narrativa, transparece a busca ansiosa de Zaqueu para procurar vê-lo. Ver Jesus é muito mais do que só enxergar ele, mas é sentir Jesus dentro de nós, que tem mais de 2000 anos que nós conhecemos a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda não conseguimos sentir essa mensagem de uma forma integral em nossas vidas. Então ele fala assim: sabia que o Cristo lá estava, não no retiro do deserto, mas entre a multidão rumorosa de grande cidade, e esforçava-se por encontrá-lo. Então, no meio da multidão, do caos, porque multidão é caos, é no caos da nossa vida que a gente tem que se esforçar para encontrar Jesus. É uma mensagem de reflexão para todos nós. É no momento de provas e expiações que a gente está totalmente permeado por uma dor, por um momento de fragilidade, de desconforto total fisicamente, que a gente tem que buscar Jesus, buscar encontrá-lo dentro de nós. Porque a dor é o convite, é o segundo convite que a vida nos faz. Emmanuel diz que a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor encontrar ou edificar por si só. Por quê? Porque a gente recebe sempre o convite do amor, mas em geral a gente vira as costas, porque é um convite suave, sutil, que a gente às vezes, na correria do dia a dia, na busca do viver, do encontrar meios para sustentar-se, a gente não encontra, não escuta, não sente esse convite. Então a dor, ela vem para sacudir a gente: olha, você está caminhando na direção da contramão das leis de Deus, é hora de você acordar para que algo mais grave não te aconteça. Então é nessa hora que a gente também deve buscar. Seguindo ainda o Evangelho, a gente vê que depois que Zaqueu encontra Jesus, que ele estava na árvore, e Jesus dá ordem para Zaqueu, para que ele descesse, que ele ia se hospedar na casa dele logo mais, ele toma uma decisão ali, que provavelmente já era uma decisão dele de muito tempo, que ele gostaria de restituir a todos, daria tudo que ele tinha para que ele pudesse se sanar com o próximo. Lembra que ele falou: dou minha fortuna, e se for o caso, se porventura, pelas minhas reflexões, pela minha avaliação, eu possa ter falhado e porventura ter ainda deixado para trás alguém lesado, eu dou 4 vezes mais para poder me ressarcir.
E olha que interessante, vamos ler as informações do Pastorino. Ele fala, realmente, segundo o Êxodo, cito o capítulo, a restituição quadrupla devia ser feita em caso de roubo, mas tratando-se de simples fraude, a lei que está em Levítico e Números mandava que se restituísse a importância de mais um quinto, isto é, 20% só. Jesus não se impôs a Zaqueu, nem lhe pediu que abandonasse suas riquezas e o seguisse, apenas o homenageia com sua presença. Então, Jesus não pede nada, mas esse chamamento foi na consciência de Zaqueu e pensou assim, caso eu tenha como cobrador de imposto cometido alguma injustiça, eu dou tudo e dou em 4 vezes mais para ressarcir. Porém, tem aí umas questões. Será que materialmente a gente tem condições de se resgatar totalmente com a lei? Seria fácil, né? A gente ia comprar um pedacinho em nosso lar. Não, porque com a gente aqui não é um pedacinho do céu, a gente ia comprar um pedacinho de nosso lar. Hein? Um terreninho em nosso lar, assim, já prontinho para fazer uma construção, né, Flávio? A gente ia dar um jeitinho. Mas se nós temos que, né, se nós podemos também ajudar materialmente, mas não é só uma questão material, é uma questão de evolução moral. Tem a questão moral que precisa ser restabelecida, né? Porque tem no capítulo número 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, né? Que é o capítulo que trata do personalismo, né? Ele vai lá, tem um determinado ponto lá, um item que fala da caridade material e moral, dizendo que a material é fácil de fazer. Verdade, a gente dá 1 quilo de alimento, um cobertor, um dinheirinho, é fácil. Mas a moral é muito difícil de ser feita. Por quê? Na moral tem que dar de mim. Então a gente já vai vendo que são pesos na nossa vida, não é só dar coisas materiais. Nós precisamos nos moralizar, porque para fazer, por exemplo, uma caridade moral, só para a gente trazer uma reflexão, eu dar de mim, eu tenho que ter paz para pacificar a alma do outro, não tenho? Eu tenho que ter misericórdia para levar o sentimento de misericórdia, eu tenho que ter esperanças no meu coração para passar a esperança para quem está sem esperança nenhuma. Eu tenho que verdadeiramente ter fé para inspirar que o outro também possa, dentro dele, florescer a fé e a esperança. Então não é algo tão simples, mas que já é válido, não é válido? A gente restituir aquilo que vai tirando, mas toda lesão é material e moral, a gente precisa compreender isso. Por isso há provas morais e provas materiais na nossa vida, de conformidade com o nível das nossas faltas. A gente vai ver que Zaqueu, por ser baixinho, não encontra Jesus no caos. Mas não era exatamente ali era um simbolismo do baixinho, né? Então ele vai procurar uma figueira. Para quê? Para subir na figueira e conseguir ver Jesus, que ele sabe que Jesus passa ali. É um simbolismo para a gente começar a refletir. A figueira ela tem uma representação religiosa, uma representação de espiritualização. Nós temos parábolas de Jesus, parábola da figueira que secou, né? Parábola só da figueira, né? Que Jesus... A parábola da figueira que secou, Jesus procura figos e não tem. Ele procura o quê? O espiritualizar-se do povo judeu que não estava de conformidade. E aí Jesus sai e deixa a figueira para lá, ela seca. Por quê? Foi Jesus que amaldiçoou a figueira? Não. Jesus deixou a cada um segundo as suas obras. Se você não quer espiritualizar, se você escolheu o caminho da dor. O caminho da dor foi uma escolha sua, não foi minha. Então, o simbolismo da figueira está muito voltado às questões do espiritualizar-se. Então, Zaqueu está procurando o caminho do espiritualizar-se. E todo aquele que procura, acha. Mas se procurar mesmo, Márcia, com perseverança, vai se procurar assim, né? Eu queria tanto... Aí já era, gente. Eu queria tanto, né? Eu queria tanto emagrecer 10 quilos, vou começar na segunda. Me trouxeram uma pizza, pensando bem, eu começo na próxima segunda. Na próxima segunda me trazem um bolo, pensando bem, eu começo na próxima segunda. Você quer? Não. Você está subjugado pelos desejos e não pela vontade. Você não está direcionado pela vontade. Então, quem procura de verdade vai achar.
E quem bate de verdade, que trabalha na direção para encontrar, ele vai encontrar de verdade, se ele tiver a vontade fortalecida. Não aquela vontade que a Márcia falou, nem sei, porque às vezes a pizza é mais interessante, o bolo é mais interessante. Com essa vontade você não encontra nada. Você só fica na mesmice de onde você está. Então, Zaqueu, ele estava nessa busca do espiritualizar-se. Então, ele sobe simbolicamente numa figueira, ele espiritualiza-se. Olha que interessante. Então, Zaqueu dá o primeiro simbolismo para a gente. Essa subida de Zaqueu é uma subida na busca, na direção da humildade. A humildade é a antítese de quê? Não vale, Márcia? Não vale, Márcia. Do orgulho. Não sei quem foi, não. Alguém? Obrigada, Patrícia. É antítese. E qual é a antítese do egoísmo, vocês sabem? Altruísmo, humanidade, caridade, né? Porque o egoísta, ele faz a caridade medida, não é? Eu te dou isso, porque assim eu consigo um pedacinho lá do nosso lar. Assim eu não vou para um umbral quando eu morrer. No outro dia a gente estava conversando numa das aulas sobre a questão da caridade, se era válido fazer a caridade interesseira. Eu não sei o que vocês pensam a respeito, mas eu tenho um pensamento a respeito disso. Tudo é válido, porque tudo um dia tem que começar. A pessoa que hoje faz por interesse, mas já é o primeiro passo, ela já está abrindo mão de alguma coisa, ela já está se movimentando. Enquanto muitos nem pensam em fazer nenhum tipo de movimento em direção, em relação ao outro. Nem por interesse ele não está interessado. Então, tudo começa de alguma coisa, de alguma forma. E Zaqueu, então, aquela subida na árvore, significa o espiritualizar-se, a humildade, que é a virtude-chave para as portas abrirem para todas as outras. Também ter acesso a todas as outras e para que a gente possa abrir a todas as outras. É uma chave que vai abrindo todos os caminhos. Porque a pessoa que verdadeiramente é humilde, ela reconhece os potenciais interiores dela. Ela sabe o que ela traz de bom dentro dela e o que ela ainda tem de sombrio dentro da alma dela. E aí algumas pessoas falam assim, mas Eni, reconhecer o que nós trazemos de bom, isso não é vaidade? Eu falo assim, depende, se você se envaidecer, sim. Mas se você olhar para o que você tem de bom como um instrumento poderoso para trabalhar as tuas sombras, já não é mais dessa forma. Agora, se você olha para o que você tem de bom e fala assim, tá vendo como é que eu sou boa? Já era, perdeu tudo. Acabou de perder, né? Então, se é para se envaidecer, é zero. Agora, se é para falar assim, não, eu tenho isso de bom, e com isso que eu tenho de bom, que eu vou trabalhar aquele monte de coisas que estão ali, que é ruim, que é sombra ainda, que precisa ser transformado e transmutado, beleza, é isso daí, isso é humildade. Você usa o melhor do seu potencial, para você trabalhar aquilo que está ruim. Então, Zaqueu, isso é um simbolismo, né? Significa a elevação. Zaqueu já devia estar buscando o espiritualizar-se desde muito. Porque imagina quanto que Zaqueu sofria na sociedade. Ele sofria preconceitos? É ruim sofrer preconceitos? Muito ruim. Quando as pessoas te olham assim à parte. É ou não é? Então, provavelmente, Zaqueu já estava tocado por muitas coisas. Já vinha refletindo sobre a vida, a finalidade da vida, o porquê da dor presente na nossa vida e como me libertar da dor. E Jesus era para ele justamente aquele que veio trazer essas verdades. Verdades para as pessoas que estavam totalmente à parte na sociedade, que eram marginalizadas, colocadas na margem. E porque a gente coloca muita gente na margem, a gente tem muitos caminhos. Não é verdade? Porque o que faz um caminho? Não é a margem? Isso é para a gente refletir. O que faz os caminhos são a margem. Então, com certeza, Zaqueu já vinha num processo, né, por sofrer preconceito, ser colocado à margem, ele já vinha numa procura há muito tempo. Apesar de o texto não falar explicitamente, mas Jesus dizer que ele era um filho de Abraão, subentende-se que provavelmente ele era judeu.
Então, é claro que ele conhecia as leis de Deus. As leis de Deus. Porque o governo era teocrático. Mas a gente sabe que o perigo de uma teocracia é que se mistura as leis de Deus com a vontade dos homens, não é assim? E aí essa mistura que dá confusão. Porque muita coisa que é do homem, da vontade do homem, da interpretação do homem, o homem faz daquilo, transforma aquilo como se fosse lei de Deus e manipula o povo. E era isso que vivia-se naquela época, era isso que Jesus criticava nos fariseus, nos doutores da lei, que eles chamavam de hipócritas. Porque, em verdade, não viviam as leis divinas. Em verdade, vivia-se essa lei que era civil. A lei que eles faziam e diziam que era divina. Esse é o perigo, né? Da mistura de religião com política. Além disso, continua o pastorino, sua atuação na vida é de profundo desprendimento. Distribuía a metade dos seus bens aos mendigos. Distribuir tudo que a gente tem. Nós seríamos capazes hoje, pensa em vocês, chega em casa, abre o armário de roupa de vocês, aleatoriamente, pega a metade, aleatoriamente, não escolham, pega a metade do que vocês têm e dá tudo. Já tem gente me fazendo mais caras aqui. Difícil, né? Não, pensando bem, não, isso aqui eu não vou dar não, que eu gosto tanto, né? Aí, no final, aquilo que era metade só se transformou em 2 peças. Se é que é tanto, né? Não se limita a uma percentagem do dízimo que estava na lei. Vai à metade, sem temer descapitalizar-se. Então, a gente já vê que Zaqueu é um homem desapegado. E se ocorre algum engano nas contas e cobra a mais, restitui 4 vezes o valor. Tipo assim, se eu errei em algum momento, se eu não prestei atenção em alguma coisa que podia ser fraudulenta, eu devolvo 4 vezes mais para não correr risco. É muito desprendimento, eu só citei o nosso armário de roupas. Mas imagina se eu cito mais alguma coisa, a conta bancária, nem pensar, isso ali é o fundo que eu estou fazendo para a minha velhice, não é assim? A gente ainda tem muito disso. Continua pastorino, tendo como base de vida a renúncia e realizando a busca com excepcional ânsia, teve a resposta merecida. Hoje me hospedarei em sua casa. A nossa casa é o lugar da nossa intimidade. Então, com certeza, esse hospedar-se é Jesus hospedar-se no seu coração. Então, ainda hoje eu me hospedo em seu coração, Jesus. Porque será que no nosso coração tem lugar para Jesus e para as coisas materiais? Ou as coisas materiais estão em excesso que não cabe mais nada lá dentro? Eu não sei, isso é uma reflexão. O coração de Zaqueu cabia já a Jesus. Então é uma lição de renúncia, é uma lição de desprendimento material. Será que o meu coração tem espaço para Jesus? Vamos lá que eu tenho que dar uma corrida, né? Que assim vai. Eu acho que eu vou passar todas essas reflexões aqui e vou entrar um pouquinho mais à frente. Bom, Zaqueu, Jesus se hospedou no coração de Zaqueu, não foi? Zaqueu, com certeza, se transformou como homem. Mas e depois daquele dia? O que será que aconteceu com Zaqueu? Né? Com certeza a história de Zaqueu não acabou aí, né? Ele encontrou Jesus. Será que ele foi em frente? Será que ele teve perseverança para viver a mensagem de Jesus? Né? Quando eu leio essas histórias, essas passagens como o Mancebo Rico e tantos outros, eu me faço essas perguntas. Será que depois daquele momento houve a perseverança em viver os ensinamentos? Porque não basta conhecer. É a tentativa de viver ele que me torna uma pessoa melhor. Não é nem viver na íntegra, porque a gente ainda não tem essa condição, a grande maioria de nós. Mas o tentar viver, o tentar buscar, o tentar fazer a porta se abrir, a luta pela transformação, isso sim me faz perseverante nos ensinamentos recebidos. Caso contrário, foi só uma teoria muito bonita que eu aprendi, são palavreados chiques, mas que não serviram para nada, só para me adornar. E aí a gente foi buscar, tanto em historiadores como em livros da própria doutrina espírita, para a gente saber o que aconteceu com Zaqueu depois desse dia.
Diz que Clemente de Alexandria, ou Tito Flávio Clemente, é um historiador, né? Foi um escritor, um teólogo, um apologista, um mitógrafo cristão. Ele é categórico em dizer que Zaqueu mais tarde foi apelidado Matias pelos apóstolos. Lembra que Judas comete suicídio após cair em si que havia tomado uma decisão muito precipitada e ilusória em relação a Jesus. E aí ficou, de 12 ficou 1. E eles queriam que continuasse como 12 o apostolado. E aí então Matias foi colocado no lugar que cabia a Judas. Isso é um historiador, né, um estudioso que fala. Mas no livro Ressurreição e Vida, capítulo 2, a gente vai encontrar, né, um livro escrito por Ivone Pereira, a gente vai encontrar a trajetória de Zaqueu nesse caminho. Vamos ler isso aqui que é muito interessante. Diz Zaqueu: muito sofri e chorei quando esse mestre foi levado no suplício da cruz. Não, eu não o abandonei jamais, desde aquele dia em que passou por Jericó. Segui-o, e o pouco que ainda viveu depois disso, teve-me em suas pegadas para ouvi-lo e admirá-lo. Eu não me ocultei das autoridades, nem precisava, ele era publicano, né? Ele já sofria preconceito, já olhavam para ele torto. Eu não me ocultei das autoridades, receando censuras ou prisão, nem tive preconceitos e tampouco me importunou a vigilância dos tiranos de Roma ou o despeito dos asseclas do templo de Jerusalém. Achava-me bem visível entre o povo, transitando pelas ruas, embora ignorado, humilhado pela minha condição de funcionário romano. Palavras de Zaqueu. No outro livro, que foi escrito por Afonso Borges Galego Soares, que foi um diretor da Federação Espírita Brasileira, lá é narrado de forma bem clara por Ivone Pereira, que Ivone Pereira fala: a informação de que Bezerra fora Zaqueu, o cobrador de impostos referidos em Lucas. Então, ela sabia que Bezerra de Menezes fora Zaqueu. E que Zaqueu, né, ele fora Matias, porque no livro anterior escrito por ela já sabia que Mateus havia tomado, né, o lugar que cabia a Judas. Olha que interessante. Informações literárias. Eu trago para vocês os livros para vocês poderem acessar, tá? Senão fica aí nirdice. Como é que será que Matias entrou, né, para o ministério e para o apostolado, né? Como é que será que ele conseguiu ingressar? Isso a gente vai encontrar em Atos dos Apóstolos, versículo de 1, 23 a 26, que diz assim: e apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, quer dizer, orando pediram a Deus que inspirasse, Jesus inspirasse, quem deveria tomar o lugar de Judas. Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sorte, então foi na sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum entre eles, foi contado com os 11 apóstolos. Então, Zaqueu se tornou o apóstolo Matias. Olha que interessante. Dizem que Matias inicia, então, a sua atividade na Casa do Caminho, que foi fundada, né, por Pedro e Tiago, e depois de uns anos trabalhando na Casa do Caminho, ele seguiu a sua própria vida e foi para Cesareia, depois em missão em Jerusalém, mais tarde em Etiópia, onde ele morreu tentando salvar crianças durante um incêndio. Tem outras versões da morte dele. Uns dizem que ele foi torturado, decapitado, mas enfim. A verdade é que ele morreu fazendo caridade, ele morreu servindo a Jesus. Então a gente vê que houve uma transformação em verdade de Zaqueu. Mas ainda continua a história de Zaqueu. Zaqueu, século I, junto com Jesus, não é assim? Ele vai se transformar em Matias, que mais tarde morre violentamente também. Mas no século III nós vamos ter 2 personagens muito importantes
Esse drama foi registrado por Emmanuel, ali eu escrevi errado, peço desculpas de vocês, Emmanuel e Chico Xavier, na obra Ave Cristo, onde nós vamos ver dois personagens muito importantes, Quinto Varro e Quinto Celso, duas encarnações suscetíveis do mesmo espírito, são imediatas do espírito Matias. Então, Matias encarna primeiramente como Quinto Varro e, posteriormente, muito pertinho, como Quinto Celso. E em ambas essas reencarnações, ele tem por um objetivo, que é regenerar a alma retardatária de Tassiano, que fora filho de Quinto Varro, que era um espírito ainda muito aquém, mais atrasado em relação aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, ele continua a sua trajetória. Vamos ver o que acontece com Quinto Varro. Varro é apresentado como um espírito já renovado nas lições do Evangelho, então ele continua vivendo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo com valores morais e espirituais muito sólidos, ou seja, ele não titubeava, ele vivia a lei de Deus que for ensinada por Jesus acima de qualquer lei, acima da lei dos homens. E numa trama que ele é pai de Tassiano, lembra que Quinto Varro era pai de Tassiano? Um jovem que ainda estava muito envolvido espiritualmente, menos evoluído. Após uma trama, né, que aconteceu lá com a esposa dele, que tinha um amante, coisa e tal, ele se refugia em Lyon, na França, e adota um nome de Corvino, vocês vão ver isso na obra, para que ele pudesse não sofrer mais as perseguições, que ele corria risco de morrer, tornando ainda-se assim um servidor fiel do Cristo. Sem saber mais tarde, o Tassiano, que o Corvino era o seu pai, porque já havia se passado muitos anos, estou contando a história do livro mais ou menos assim, né? Vocês comprem um livro na livraria e leiam. Ele desenvolve, o Tassiano, uma grande amizade com Corvino, sem saber que Corvino era o pai dele, se tornam grandes amigos, mas em dado momento, Tassiano descobre que o Corvino era cristão, e aí se afasta tenebrosamente dele. E aí, então, o Corvino é martirizado por perseguição religiosa, condenado à morte pelo gladie, pela espada, né? Após ser acusado de feitiçaria. Tassiano, sem saber que Corvino era seu pai, destrói o orfanato que ele dirigia, né? Intitulado Risonho Lar dos Meninos, e aí a história acaba assim. Vocês vão ler o resto da história no livro. Então, Quinto Varro, né, que tenta resgatar o filho, dar uma condição espiritual melhor para ele. Mais tarde, né, ele é martirizado, é preso, e o próprio filho desmancha, né, queima um lar onde ele fazia caridade, restabelecia as crianças. Logo em seguida dessa reencarnação, o Quinto Varro vai reencarnar e vai se chamar Quinto Celso. Reencarna poucos anos depois, né? E o Quinto Celso é um menino pobre de rua, que anda pelas ruas, e que toca um alaúde, por isso que eu botei um alaúde ali, nas praças públicas. Tassiano passa e adota o menino. Olha aí, a lei de causa e efeito. Adota o menino que fora pai dele na reencarnação anterior. Vocês estão perdidos? Não, então vamos lá. Né? Que era a encarnação do Quinto Varro, que usou o pseudônimo de Corvino para fugir das perseguições dos cristãos. Com o tempo, o Tassiano se converte ao cristianismo. Valeu a pena ele ter insistido em recuperar e ajudar o filho? É só para chamar a atenção que a gente às vezes acha que o bem que a gente está fazendo não vale a pena. Ah, isso não vale a pena, tão pouco, mas pouco com Deus é o ditado, né? E aí Tassiano se converte ao cristianismo, é tocado pela pureza e pela fé daquele menino que ele adota. Olha só que bonito, o menino continua com seus ideais ali, apesar de ser uma criança. E ambos são martirizados juntos, e Tassiano reconhece o poder do Cristo nos momentos finais que eu vou ler, em há 2000 anos. Meu filho, eu senti o poder de Cristo em mim. Agora eu também sou cristão. Olha a sensibilidade. Eu senti o poder de Cristo em mim. Agora eu também sou cristão. Diz Tassiano a Celso nos momentos finais. Celso, então, já a contorcer-se com o corpo em chamas, pronuncia a frase conclusiva da missão cumprida. Louvores sejam entoados a Deus, meu Pai. Viva Jesus! Olha como perseverar no bem faz bem a nós e àqueles que estão ao nosso redor.
E aí continua as reencarnações de Zaqueu. Olha, a gente está falando lá de Zaqueu, Zaqueu, Matias, Quinto Varro, Quinto Celso. Agora Parmênio, no livro Queda e Ascensão, que está no livro, era um curador cristão no século V. Curador aqui vem de cura, tá? Não aquele que é um representante legal sobre alguma coisa ou alguém, tá? É de cura. A gente sabe que no século V, o cristianismo já é a religião oficial, mas não o cristianismo primitivo. A gente sabe disso. E alguns cristãos daquela época, eles exerciam o cristianismo puro e eles eram perseguidos. E aí nós vamos encontrar Parmênio, que é Zaqueu reencarnado mais tarde, no século V. Um missionário cristão que atua na região da Gália, atual França. Dedica-se à cura espiritual e física, sendo conhecido por aliviar sofrimentos com orações e passes. Vive em tempos de perseguição religiosa, é isso que eu expliquei, mas mantém firme sua fé e o compromisso com o Evangelho. Permaneceu firme aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo? Mais uma encarnação, né? Ele é descrito como alguém de profunda humildade, que se recusa a receber qualquer pagamento pelos seus serviços. Lembra alguma coisa o nosso Bezerra de Menezes? Sua missão é marcada por renúncia, caridade e ensinamentos evangélicos, especialmente entre os mais pobres e os doentes. Mais tarde, como Carlos Felipe I, França, século XVI, nova reencarnação de Zaqueu. A informação, vou tirar para vocês, vou ler. A informação surpreendente foi dada pela médium Ivone Pereira, né? Em uma sensacional entrevista no dia 17 de junho de 1979, ao casal Elizabeth e Mauro Operti, que estava acompanhado do caro confrade altivo Carissime, né? Carissime, Panfiro, ou Pampiro, não sei o certo. Pampiro? Panfiro mesmo? Naquela época o PH era F, né? Até novembro de 2006, esta pérola da entrevista estava esquecida numa fita cassete que o casal Operti fez chegar ao pesquisador Pedro Camilo, que a publicou na obra, essa daí que eu botei na foto, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, organizado por ele e publicada na editora Lanchatre. Quem foi Carlos Felipe? Carlos Felipe, numa ocasião, ele, Chico Xavier, me disse para Ivone, tá? Que devo ter sido filha de Dr. Bezerra. Não acreditei. Ele disse, tenho certeza do que estou lhe falando. Então é Chico falando para Ivone. Ô Ivone, você foi filha do Bezerra, tenho certeza do que eu estou falando para você. Quando recebi o livro Nas Voragens do Pecado, tive a intuição de que Dr. Bezerra estava ali. Dr. Bezerra é um dos personagens que foi massacrado por aquela matança na noite de São Bartolomeu, vocês lembram? Que todos os protestantes, né, huguenotes, né, foram mortos, né, a comando da Catarina de Médici, né? Ele foi Carlos Felipe I, Carlos Felipe de Bittencourt de La Chapelle, não sei se é assim, naturalmente meu pai, porque estou ali também. Ele foi massacrado, era médico também. Aqueles fidalgos lá da margem do Reno, que estavam nas Voragens do Pecado, eram bons, eram pessoas boas, íntegras. Quem já leu esse livro, Nas Voragens do Pecado, é um livro muito bonito, né? Eram adiantados demais para aquela época, ou seja, eram espíritos adiantados demais para que houvesse uma compreensão na Idade Média, literalmente, né? Já está saindo, Idade Média ainda, né? Para a compreensão daquele povo naquela época. E o pai dela, Carlos Felipe, que era médico, já era médico ali, fora morto. Reencarna como Carlos Felipe de Bittencourt, o médico nobre francês. Vive durante o período da Noite de São Bartolomeu, marcado por intensas perseguições religiosas entre católicos e protestantes. É descrito como um espírito conciliador e caridoso. Lembra alguma coisa de vocês? Perdi aqui. Que tenta promover a paz entre os grupos em conflitos. Bem-aventurados os pacíficos, mas bem-aventurados os pacificadores. Qual a diferença de pacífico e pacificador? Pacífico está se pacificando, e pacificador? Já se pacificou e agora pacifica, ensina. Né? Ele é um.
Segundo Ivone Pereira, Carlos Felipe foi massacrado durante os eventos sangrentos da noite de São Bartolomeu por defender os perseguidos. Olha que interessante. Viveu ou não a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo? Mais uma reencarnação. Arrependimento, expiação e reparação são 3 fases do processo educacional para nós repararmos um erro. Não é assim que está no livro Céu e Inferno? Para eu reparar um erro, eu preciso me arrepender, não é assim? Mas arrependimento é uma tomada de consciência, quando a gente consegue ver com clareza e aceitar que errou. Isso requer muita humildade, aceitar que errou. O nosso orgulho nos faz acreditar que nós somos infalíveis, que errado é os outros, né, ou as situações. Então, o arrependimento é o primeiro passo. A expiação é trazer o puro para fora. O puro para fora porque as leis de Deus estão dentro de nós, só esperando a gente querer vivenciá-la. E reparar é devolver à vida aquilo que um dia nós tiramos, e às vezes a gente tira muito mais do que coisas materiais. A gente tira o sossego, a paz, a esperança de muita gente, separa os corações. Então não basta restituir materialmente, lembra de Zaqueu? Preciso restituir moralmente pelo exemplo. Por isso a expiação. O exemplo é a expiação, é o sofrer por não ser compreendido, o sofrer por viver à margem e a incompreensão das pessoas que ainda não compreendem o que é amar o próximo como a si próprio. Para granjear a autoridade moral, esse espírito, a gente vê várias reencarnações para ele conseguir granjear uma autoridade moral e chegar finalmente num produto de reparação. Por quê? Só tendo virtudes que eu vou poder devolver a vida, porque ninguém pode dar à vida aquilo que não possui. Como eu disse para vocês, lembra da caridade moral que a gente falou lá no início? Como é que eu vou passar a misericórdia, passar o amor, passar a brandura, passar a aceitação, passar a resignação, se eu não tenho essas virtudes no meu coração? São palavras vazias jogadas ao vento. Então é preciso de viver muitos ensinamentos para conseguir chegar até lá. Então, século I, Zaqueu Matias, o 2, o Quinto Varro, que é o Corvi, que depois se torna Corvino. O século II ainda, o Quinto Celso, que se tornou filho do Tassiano, lembra que ele pega em praça pública? Século V, VI, irmão Parmênio. Século XVI, Felipe I, o médico. E século XIX, finalmente, Dr. Bezerra de Menezes, que nós conhecemos. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, capítulo 22, vai dizer da grandeza espiritual desse espírito. Diz assim lá, Ismael, que para quem não sabe é o mentor espiritual do nosso Brasil, reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta. Irmãos, expôs ele, Ismael, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Quem é esse Consolador? Espiritismo. Se as verdades novas devem surgir primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, e verdadeiramente o Espiritismo nasce na França, é na pátria do Evangelho. Onde é a pátria do Evangelho? E nós queremos viver essa mensagem do Cristo como Zaqueu viveu? Queremos uma pátria do Evangelho, mas trabalhamos por viver a pátria do Evangelho? Que lhes vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos momentos triunfais do Salvador. Houve, na elocução de Ismael, uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados companheiros que fazem parte daquela reunião lá no plano espiritual, e fiéis discípulos, falou-lhes assim: descerás as lutas terrenas com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, Brasil, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Daí a algum tempo, em 29 de agosto de 1831, está próximo o dia da comemoração do aniversário dele, em Riacho de Sangue, no estado de Ceará,
nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão espiritual. De Zaqueu ao infinito. Esse espírito trilhou todos esses caminhos, a sua vida foi narrada para a gente ter força, fé e coragem de viver os princípios ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo. É difícil? Claro que é. Se fosse fácil, a gente não estava conversando aqui essa manhã sobre isso. Falando sobre Zaqueu para nos dar inspiração e força para a gente não desistir de viver o amor ao próximo, de construir um mundo mais pacífico, mais amoroso, mais justo. Se fosse fácil, a gente não estava falando sobre isso. Vou só passar aqui para o finalmente. Quando Cristo, última reflexão, quando Cristo virá hospedar-se em nossa casa? A nossa casa é a nossa casa mental, é o nosso coração. Quando Ele vai vir hospedar-se na nossa casa? Será que o nosso coração hoje já tem lugar para o Cristo? Ou nós já podemos começar a abrir lugar para o Cristo morar em nossa casa? É um momento que a gente precisa viver. Lembre-se, toda vez que o nosso coração inflamar de raiva, inflamar de preconceitos, a gente não está no caminho do Cristo. Viver o caminho do Cristo é viver o caminho do amor, da mansuetude, da paz, da amorosidade, da caridade. Então era isso que eu tinha para passar para vocês essa manhã. Muito obrigada. Tudo de bom. Uma manhã de paz e amor. Um bom domingo para todos.